Olá, seja bem-vindo. Essa é a aula 9 do terceiro semestre do nosso curso Seguindo Jesus. O tema da aula hoje é os dois caminhos. Nós acompanhamos Jesus ensinando sobre a vida do reino desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, onde a gente se encontra agora. Nós aprendemos coisas magníficas sobre a vida do reino. Só que agora Jesus nos alerta para um perigo especial que nós corremos e que todo mundo corre. O perigo de admirar o sermão, de admirar a inteligência de Jesus, mas de não praticar as palavras que ele está ensinando. De agora em diante, ele nos dá vários exemplos que nos desafiam a não somente ouvir e gostar, mas ouvir, guardar, praticar e viver intensamente cada um dos ensinos que a gente recebeu antes nos outros capítulos, nas outras instruções. É muito perigoso admirar e não praticar. Por isso, Jesus nos apresenta agora uma ideia bem simples, que todo mundo conhece, mas que precisa meditar e aprofundar nessa ilustração, que é a ilustração dos dois caminhos. Ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse texto é o texto que você deveria ter decorado já nessa semana, e eu espero que você faça, porque é um versículo que precisa estar no teu coração durante toda a sua caminhada cristã. E com esse texto, esse simples texto pequenininho, nós aprendemos várias coisas importantes para a nossa vida. Primeira coisa que a gente aprende, e que é tema aí da tua aula: a vida cristã, ela é estreita desde o início. Muita gente prega por aí que se você aceitar Jesus, os seus problemas serão resolvidos. As crianças agora estão fazendo aí no Facebook uma demonstração com água, orégano e detergente, que quando você aceita em Jesus, os problemas se resolvem, né? Apesar de elas estarem falando isso e ser uma ilustração bonita, não é a verdade, tá bom? O caminho de Jesus não é um caminho suave, não é um caminho fácil. Ele é um caminho difícil desde o momento que você quer escolhê-lo. Já é difícil nesse instante. É por isso que Jesus fala de uma porta estreita. Olha, toda estreiteza tem a ver com a sua exigência, como é que ela é apertada. Então, andar no caminho de Jesus, ou começar o caminho de Jesus, pressupõe que você entre por uma porta que vai dar para um caminho que continua estreito, como a gente vai ver. Ela é tão estreita que não dá para a gente entrar em bando. Nessa porta estreita só se entra sozinho. E se você estiver carregado de algumas coisas, você precisa deixá-las para trás, porque elas não passam na estreiteza dessa porta. Isso significa que o caminho com Jesus, a vida com Jesus, é uma decisão pessoal. Você não pode se confiar na vida do teu pai, ou da tua mãe, ou do teu pastor, na vida que eles têm com Deus. É você e Deus. É você e a sua atitude. É uma responsabilidade própria que não pode ser delegada nem terceirizada para o outro. O caminho começa estreito e é você quem precisa decidir segui-lo com suas próprias pernas e por completo. Outra coisa que a gente aprende é que a vida cristã é distinta da vida mundana. Se você está escolhendo o caminho de Jesus, o caminho da sua obediência, saiba que ele vai na direção oposta do que o caminho do mundo, que todo mundo caminha. Simplesmente não vai dar para você fazer a vontade de Jesus, se esforçar para caminhar no caminho de Jesus e ainda manter os seus projetos pessoais conforme a ideia do mundo. As duas coisas não podem ser buscadas ao mesmo tempo. É como se o caminho largo fosse numa direção e o caminho estreito vai em outra direção. Não dá para você ficar com um pé em uma e um pé na outra e ficar caminhando, dando um passo em cada lado. Assim você não vai chegar em lugar nenhum, porque você só pode ter compromisso com um dos caminhos de cada vez. Ou você se dedica a um e avança nele, ou você retorna e pega o outro na direção oposta, né? É preciso rejeitar o caminho do mundo, bem como negar o seu próprio eu para andar nesse caminho.
Como ele é um caminho distinto, diferente, você vai ter que abrir mão da popularidade, você vai ter que abrir mão de algumas amizades, você vai ter que abrir mão de alguns programas, você vai ter que abrir mão até do seu próprio eu, porque se você vai fazer a vontade de Jesus, logicamente você vai ter que deixar de fazer a sua vontade, ou a sua vontade vai se transformar para se tornar a vontade de Jesus. Então, não dá para você ter as duas coisas. Ela é distinta, ela é diferente, ela vai numa direção completamente oposta. A terceira lição é que a vida cristã não é fácil, ela é difícil. Assim como ela é estreita desde o início, ela continua difícil depois, ela não vai melhorando com o tempo. Com o tempo, você vai crescendo, você vai desenvolvendo a sua fé, você vai desenvolvendo a sua salvação, mas o caminho não chega a ficar largo, ele não chega a ficar fácil. Jesus falou que é uma porta estreita, mas também falou que é um caminho estreito. E isso é importante que você entenda. Ele continua assim até o fim, em contraste com o caminho largo. A porta larga e o caminho largo continua sempre fácil, né? As pessoas têm uma tendência de andar por esse caminho, mas você não vai ter uma tendência de andar no caminho estreito. Você vai ter que sempre exercer disciplina. Você vai ter que fazer como Paulo, sempre esmurrando o corpo, reduzindo ele à escravidão. Você vai ter que dizer não para si. Você vai ter que se forçar a fazer certas coisas, mesmo por compromisso, por aliança, por saber que é o que você precisa. É claro que você vai ter prazer nas coisas de Deus cada vez mais, mas a sua natureza pecaminosa não vai deixar de ter prazer naquelas coisas erradas e você vai ser chamado, desafiado a negar, a fazer morrer, a se despir da sua velha natureza dia após dia, cada passo nesse caminho que continua estreito até o fim. Uma outra lição que a gente tira desses versículos é que a vida cristã ela não é popular. Apesar de hoje ter virado moda falar que é evangélico, e nós temos igrejas com milhares e milhares de pessoas, o número de evangélicos crescendo no nosso país, é alarmante ver Jesus dizendo que são poucos os que entram por essa porta estreita, são poucos os que andam nesse caminho estreito. Por mais que seja moda, a verdade é que muita gente não está no caminho estreito. Eles estão se relacionando com Jesus, eles admiram as palavras de Jesus, eles admiram a vida cristã, os discursos, mas eles não colocam em prática. Então, se não colocam em prática, então não estão seguindo. É importante que você entenda isso. Jesus não veio aqui para acumular admiradores. Jesus veio para chamar seguidores. Então, não há popularidade no caminho de Jesus. São poucos os que andam por ele. E essa exclamação dele de que são poucos devia nos deixar alarmados. Será que você, será que eu, nós somos uma pessoa que está nesse caminho de fato? Ou nós somos um daqueles que se contentam em admirar o que Jesus fala, mas nunca chega ao ponto de colocar em prática as suas instruções? São poucos os que acertam com esse caminho. Você faz parte desses poucos? 5. A vida cristã ela é melhor por natureza. Perceba que a porta estreita e o caminho estreito, Jesus diz que ele conduz para a salvação. Já o caminho largo, a porta larga, eles conduzem para a perdição. São muitos os que andam nesse caminho largo, só que o fim dele não compensa. Já o caminho estreito, apesar de apertado, apesar de exigente e difícil, ele compensa porque ele dá de presente significado e propósito para uma vida, ele dá uma vida plena e verdadeira que é digna de ser vivida. Uma vida digna de ser vivida aqui e agora, e depois a vida eterna como prêmio com o Senhor Jesus para sempre. Então, quando você olha e avalia um com o outro, a vida cristã ela é melhor. Ela é melhor por natureza. Mesmo sendo estreita, ela é muito melhor do que a outra. Agora, eu quero resolver uma pergunta. O que fazer para seguir esse caminho estreito? O que você deve fazer para ter a certeza de que está andando no caminho de Jesus e que não é apenas um admirador que gosta de vir para a igreja, que dá os seus dízimos, mas que no final vai acabar ouvindo de Jesus assim: não te conheço, não conheço você
Aparta de mim, porque você andou na iniquidade, você não fez a minha vontade. Eu não quero que você ouça isso, eu não quero ouvir isso. Como é que eu me resguardo para ter certeza de que não vou ouvir? Bom, 3 dicas para você. A primeira, é preciso escolher. Jesus falou que são poucos os que o encontram, mas se encontram é porque procuraram de alguma maneira. Você deve escolher esse caminho. Você tem 2 opções. Você tem o caminho largo, você tem o caminho estreito. O caminho largo não leva a sério as palavras de Jesus. Acha bonito, mas não assume, né? O caminho largo segue a tendência do coração, segue as inclinações da vontade humana. O caminho largo é o que todo mundo caminha, né? É fácil seguir por esse caminho, porque é só deixar as coisas seguindo. O caminho estreito te leva a buscar um pouco mais, a intensificar um pouco mais a sua vida com Deus, a dar mais um pouco, a se aprofundar mais um pouco, a estudar mais um pouco, a orar mais um pouco. Sempre você está numa busca estreita. Então é preciso escolher. E por que você deve escolher? Porque ele é o certo. Você deve escolher esse caminho porque o outro é perdição. Esse caminho é salvação. É nele que Jesus está. Jesus é o primeiro nesse caminho. Ele abriu o caminho e ele está te chamando para você seguir os passos dele. É nesse caminho também que você vai encontrar essa vida plena que você deseja. O caminho largo aparentemente satisfaz, porque ele promete para a gente o que a gente deseja, né? Só que tem um problema, ele promete uma coisa e entrega outra. Tudo que você recebe no caminho largo, você entrega na perdição que espera no final do caminho. Já o caminho estreito, tudo que você abre mão, a negação de si mesmo, carregar a sua própria cruz e seguir, vale a pena porque você recebe uma vida plena. Quem perder a vida por amor a mim, achá-la-á, mas quem ganhar a sua vida, perdê-la-á, assim diz Jesus. E é isso que ele quer dizer. Se você escolher o caminho largo, você escolhe mal. Se você escolher o caminho certo, você está escolhendo bem. É preciso escolher. É preciso tomar uma decisão. Não dá para você viver num e no outro ao mesmo tempo. Você precisa seguir só um. A segunda dica é preciso buscar. Não só escolher, mas procurar colocar em prática a verdade ensinada por Jesus. Me perdoe ficar insistindo nisso, mas eu já tenho uma caminhada cristã desde a minha infância. E eu ouvi a palavra muitas e muitas vezes. Mas eu só cresci quando eu me empenhei para entender e praticar de alguma forma aquilo que está lá escrito, especialmente nas palavras de Jesus. É uma certa vergonha para nós cristãos dizermos que somos de Jesus sem conhecer o Sermão do Monte. É por isso que esse curso existe. Esse curso Seguindo Jesus existe para desafiar você não apenas ouvir alguém dando aula sobre Jesus, mas para você mesmo ler, para você mesmo praticar, para você mesmo compartilhar com seus colegas de grupo e de alguma forma vivenciar, se esforçar, decorar, ler, estudar, meditar, fazer as tarefas e assim ter a certeza de que está buscando. Jesus não disse, ouça-me, né? Mas ele disse, vem e siga-me. Então não é só para ouvir as suas palavras. Muitas vezes Jesus chamou a atenção, vocês que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Porque o povo estava ouvindo, mas não estava ouvindo, porque não estavam se sujeitando às suas palavras. Agora tiveram aqueles que ouviram e seguiram. Jesus falou, ei, você vem e me segue. E eles ouviram e seguiram. O caminho da salvação, ele é estreito e longo. Tem muita gente que acha que a salvação é um ponto, é um momento. Eu não penso assim. Eu penso que a salvação é um caminho, que a gente tem que trilhar ele por completo. A gente inaugura esse caminho quando a gente crê em Cristo Jesus, confessa os nossos pecados e assume o compromisso com ele. E agora o caminho da salvação se desenrola na nossa frente em cada passo que a gente dá. Nós vamos demonstrando e evidenciando e confirmando que nós somos salvos. Por outro lado, gente que entra no caminho cristão de maneira convencida, mas sem conversão, ela não caminha, ela não dá um passo. Ela acha que ela está salva porque ela se batizou, porque ela confessou Jesus, mas o fato é que as ações dela não demonstram isso de fato.
e ela vive numa dúvida cruel, sem saber se ela é, se não é. Isso é ruim, tá? Eu não quero que você esteja por esse caminho, e não estou falando isso também para você julgar as pessoas que estão à sua volta. Lembra que no Sermão do Monte nós aprendemos que não é o nosso papel, o papel do juiz. Esse é o papel de Deus, não é teu. Então, quem é salvo ou quem não é salvo, é Ele que resolve. Nós devemos amar uns aos outros, exortar uns aos outros, mas em questão de juízo, nós devemos julgar a nós mesmos. Nós devemos avaliar a nossa própria conduta e ver se nós estamos seguindo, se nós estamos colocando em prática ou apenas admirando o que Ele diz. Exige de nós ação, exige de nós compromisso, exige de nós todo o esforço. É preciso buscar, tá bom? É preciso escolher, é preciso buscar esse caminho e é preciso prosseguir. Jesus disse que são poucos os que o encontram, mas aqueles que encontram continuam caminhando, continuam insistindo no caminho. Ainda que o resto do mundo insista em outra direção, a pessoa que escolheu esse caminho não se abala, ok? Ela vai continuar. Ela percorre o caminho estreito por completo, com as suas próprias pernas. Ela vai querer aprender a orar. Ela quer ler a Bíblia dela. Ela quer colocar em prática o jejum que Jesus ensinou. Ela vai orar o Pai Nosso, não como um mantra, como algo vazio, mas porque ela quer aprender a orar do jeito que Jesus ensinou. Ela quer praticar a comunhão. Ela quer aprender a perdoar. E ela vai avançando cada vez tarefas mais difíceis e cada vez uma vida mais espiritual. Prossegue, persevera, insiste, caminha com as próprias pernas, com a responsabilidade que Deus deu, com a força que o Espírito Santo concede. Agora tem uma coisa, nunca essa pessoa está sozinha. Primeiro porque Jesus está no caminho e Jesus está conosco, como Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias. Jesus acompanha qualquer pessoa nesse caminho, ela nunca estará sozinha. E outra coisa importante se notar, é que esse caminho também tem outras pessoas. Muitas vezes não dá para a gente caminhar como uma turma, mas nós caminhamos como uma fila. E olhar para frente e ver que alguém está na frente, anima a gente. Olhar para trás e ver que tem alguém seguindo a gente, nos dá um ar de responsabilidade. Nossa, eu preciso manter o caminho, porque tem gente vindo aqui atrás de mim, olhando para o meu exemplo, pisando onde eu estou pisando. Então, é um caminho comunitário também. Cada um exercendo a sua responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade com a minha vida e com a minha caminhada. Você com a sua, mas nós podemos ser influência um para o outro. Eu te abençoando, eu te incentivando e te encorajando, e você me abençoando, incentivando e encorajando também. E é assim que a gente segue um passo depois do outro até o final, quando Jesus Cristo vai nos dar a coroa. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A tarefa dessa semana, a tarefa especial, não é para você fazer uma vez e esquecer. É uma tarefa que você deve fazer o resto da sua vida. Como esse caminho é para o resto da sua vida, a tarefa dessa semana é para o resto da vida. E qual é a tarefa? Você deve ser diferente. Mas não é para você ser diferente no jeito de pentear o cabelo, nem nas roupas que você usa, sabe? Na moda ou fora da moda, ou criando uma moda nova. Isso aí é muito pequeno. Uma vez eu ouvi de um livro, um autor de um livro dizendo: pare de impressionar as pessoas com as roupas que você veste e impressione as pessoas com o caráter que você desenvolve. Então, olha só, você está sendo chamado para ser diferente por dentro, em coisas profundas e essenciais dentro do seu coração, dentro da sua mente, né? O caminho que a maioria escolhe é o caminho que você deve evitar. Não queira ser como todo mundo é, porque todo mundo está no caminho largo. A tua ideia é ser diferente. Eu vou transformar isso em algo prático. Você vai ler a Bíblia? Não leia como todo mundo lê. De verdade, não leia como todo mundo lê. Leia melhor. Leia melhor, entenda mais, se aprofunde mais, leia com mais temor, ok? Se aproxime com mais reverência, né? Leia mais do que os outros estão lendo, tá? Vá além. Não busque o que a maioria busca. Você está vendo as pessoas buscando uma coisa, buscando a outra, e você fala: nossa, que legal. Não, não ache legal. Porque a maioria não está buscando o que devia buscar. E se você começar a buscar o que os outros buscam, você vai terminar onde eles terminam. Você vai acabar como eles são. E não é esse o seu alvo.
Se você quer exemplos para seguir, siga o exemplo de Paulo, siga o exemplo de Pedro, siga o exemplo de Jesus, siga o exemplo de homens e mulheres de Deus que buscam a Deus incansavelmente, ano após ano, cada vez com mais fome, cada vez com mais sede. E parece que quanto mais eles têm Deus, mais eles querem. Faça dessa forma, não busca o que todo mundo busca. Outra dica, não trabalhe como a maioria trabalha. Nós tivemos agora uma crise aqui no Brasil, estamos no meio da pandemia da Covid-19 e todo mundo está desesperado, mas você não é todo mundo. Você tem um caminho estreito, difícil, mas abençoado. Então, trabalhe de maneira diferente. Se você perdeu o emprego, está passando por dificuldade, ou se você está ouvindo esse vídeo em outro momento e as coisas já estão melhores, olha, você vai para a empresa, você vai servir na casa de alguém, você é um empregado, você é um empresário, você é um empregador. Seja diferente, trabalhe para Deus, trabalhe com intensidade, com dedicação. A cada dia seja diferente do que a maioria é, porque a maioria está no caminho errado. Não busque o que a maioria busca, não trabalhe como a maioria trabalha, não sirva a Deus do jeito que a maioria serve, faça diferente. Então, essa semana, a vida cristã precisa ser vivida como poucos vivem. Lembra, são poucos os que acertam. O seu alvo, não só nessa semana, mas daqui em diante, é orar como poucos oram. A ideia não é você, se eu orar igual a média já tá bom. Não, não. Eu quero que você olhe para as pessoas de oração na história cristã e na vida presente. E você tente ser como eles. Ore como aqueles poucos oram, né? Além da medida. Leia como poucos leem. É justo o contrário do que você pensa, né? Você pensa, mas eu tenho dificuldade. Não, não, não. Vença essa dificuldade e leia como poucos leem. A minha mãe lê a Bíblia inteira todo o ano e o Novo Testamento 2 vezes. Ela lê a Bíblia como poucos leem, entendeu? Esse deve ser o seu alvo. E não pense que você não consegue, porque Deus não te deu o espírito de covardia. Ele te deu, sim, o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Porque você já tem as condições para isso, tem que parar de acreditar que não consegue e começar a conseguir. Mais um desafio, perdoe como poucos perdoam. Muita gente fala que perdoa, mas não quer o bem da pessoa que perdoou. Isso não é perdão. Perdão é aquilo que resolve o problema, mesmo que a confiança esteja quebrada, a intenção e toda a ação da pessoa é para o bem daquela que a ofendeu. Aí houve perdão de verdade. Então eu queria desafiar você a perdoar como poucos perdoam. Também a imitar Jesus como poucos imitam. Não fica na média nessa questão de ser discípulo de Jesus. Você faz parte de um grupo. Se você está vendo que outras pessoas estão se destacando, não fique abaixo delas. Jesus merece mais, né? Tente igualar e passar na dedicação, no devocional, na oração, na prática dos exercícios. Vá além. Viva o que poucos estão vivendo. E por último, ame como poucos amam. Hoje o amor é interesseiro e o amor é condicional. É como Jesus já nos ensinou nesse sermão. Se vocês cumprimentam aqueles que cumprimentam, se vocês ajudam aqueles que te ajudam, se você é educado com quem é educado com você, o que você está fazendo demais? Qualquer bandido sabe fazer isso, né? Jesus nos ensina a amar todas as pessoas, inclusive aquelas que nos perseguem, orar por elas. Então, você vai amar como poucos amam. E quando você estiver fazendo isso, se alegre, porque você está no caminho estreito. Não é para você se orgulhar, mas você deve se alegrar, porque esse caminho estreito é difícil, mas é abençoado. Esse caminho estreito traz grande favor para a tua vida. Nessa semana você foi convidado a meditar em todo o livro de Tiago, tanto o capítulo 1 até o capítulo 5, uma vez, um capítulo por dia. Porque o livro de Tiago, a carta de Tiago, desafia a gente a ir além de uma fé teórica e transformar essa fé em prática. Então ele vai falar de confissão de pecados ao invés de ficar escondendo pecados. Ele vai falar de tribulações. Ele vai falar da gente controlar a língua. Ele vai falar do amor ao dinheiro, do amor às coisas do mundo. Ele fala de um monte de assuntos que nós temos a tendência de viver do mesmo jeito que os outros vivem. De brigar do mesmo jeito que os outros brigam. De fazer planos do mesmo jeito que os outros fazem. Só que não é esse o nosso caminho.
Tiago nos desafia a ser como aqueles que ouvem a palavra e colocam em prática. Que é como alguém que lembra o que tem que fazer. Não como alguém que olha para o espelho e depois esquece como é que é, né? Como é que é a sua própria face. Mas como alguém que olha, decora, coloca em prática e transforma aquilo numa vida interessante, uma vida que honra a Deus. Eu espero que essa aula fique aí dentro do seu coração. Que ela faça toda a diferença e que você, a partir disso que acabou de aprender, tenha sempre a convicção de que está escolhendo, perseverando, prosseguindo no caminho estreito, porque esse é o caminho que Jesus tem para você. A gente se vê. Deus te abençoe. Até.